prefeito Ostioli, que esteve ontem com a gente. E as conversas giram em torno de uma saída para o Brasil e para o povo brasileiro dessa crise que nós enfrentamos. Uma crise econômica, uma saúde e uma crise política, todas provocadas pelo comportamento do presidente da República atual. E nós achamos isso muito grave para o Brasil. Então, conversar sobre a vida do povo, conhecer os projetos que os governos do Nordeste estão desenvolvendo, conhecer a realidade do enfrentamento da Covid aqui e a importância do consórcio Nordeste também era um dos objetivos. Mas sobre isso o presidente Lula vai falar mais. Eu queria só, para encerrar aqui, dizer para vocês que nós também estamos nessas viagens que nós estamos fazendo, lançando e distribuindo esse material aqui, que é um livro que nós publicamos em 65 páginas, chama O Memorial da Verdade. Vocês sabem que nós tivemos uma vitória judicial muito importante no dia 8 de março, que começou com a anulação dos processos de Sérgio Moro contra o presidente Lula. Depois também o Supremo Tribunal Federal considerou Sérgio Moro um juiz parcial, e isso teve um reflexo grande nesses processos. Mas além dos 3 processos de Curitiba, que foram totalmente anulados, o presidente Lula já venceu outros 14 processos no judiciário. E todos ou foram anulados, ou foram arquivados, ou a sentença saiu a favor do presidente Lula. Então são 17 processos em que o presidente Lula já teve avaliação por juízo, e nesses 17 processos o presidente Lula está inocentado. Isso é muito importante deixar claro. O presidente Lula está livre e está inocente. Não tem nenhuma sentença em trânsito julgado contra o presidente Lula. Restam apenas 2 processos que seguirão o mesmo caminho. Então, no final, eu vou distribuir para os jornalistas. A gente gostaria que vocês lessem de cada processo, o que cada processo contém, e mais do que isso, conta a história de toda essa articulação da Lava Jato nesses 5 anos. Grande articulação midiática, articulação dos setores do judiciário, dos setores da política, e que acabaram por ser um dos processos de maior perseguição a um líder político. E a gente conseguiu vencer essa batalha. Por isso que se chama Memorial da Verdade, porque a verdade sempre vence. E nós tínhamos pouco espaço. O presidente deve falar, mas vou aqui só recordar que em 2016, em 9 meses, nós tivemos 13 horas de Jornal Nacional contra o presidente Lula. Em um ano de 16 a 17, nós tivemos 55 capas de revista contra e mais de 690 editoriais dos grandes jornais. Não era uma coisa fácil, mas a gente conseguiu, com a persistência do presidente, da sua defesa e também da nossa militância. E uma das ações, para encerrar aqui, mais importante que eu acho que caiu, foi a chamada Ação do Quadrilhão, que era uma verdadeira mentira e uma farsa. Foi julgada no juízo em Brasília. Ela foi resultado de uma denúncia do Janot, e depois o Janot, no seu livro, diz que só fez aquela denúncia pressionado pelo Ministério Público Federal de Curitiba para dar sustentação à tese do PowerPoint. Vocês lembram isso, né? Em que o presidente foi denunciado, não tinha um crime, foi denunciado por generalidades. E depois o juiz que julgou essa sentença disse que julgou esse processo, disse que aquela denúncia era para criminalizar a política. E quando a gente criminaliza a política, no lugar dela sobra o ódio, a mentira, o resultado é Bolsonaro. Então agradeço a todos por estarem aqui, agradecemos muito ao povo do Rio Grande do Norte a acolhida que tiveram conosco. Agora o presidente Lula vai fazer uma fala inicial, depois a gente abre para perguntas. Bem, eu queria cumprimentar os companheiros e as companheiras da imprensa, cumprimentar os nossos companheiros câmaras que nunca aparecem na foto,
mas dizer que sem o trabalho de vocês, o jornalismo não seria tão importante como é. E dizer para vocês que essa viagem nossa pelo Nordeste é, na verdade, um reencontro meu com a região que eu considero a região que mais necessita de atenção do Estado brasileiro. Nós estamos vivendo uma situação no país muito difícil. Nós estamos dentro de uma crise sanitária, sabe, jamais vista na história do país. Eu, às vezes, fico triste porque parece que a sociedade vai se conformando, sabe, com 600 mil mortos. A sociedade vai se conformando porque ainda está morrendo 1.000 pessoas, quando, na verdade, parte dessas mortes poderiam ter sido... Olha, se o som está baixo, manda aumentar o som, porque eu não posso aumentar a minha voz. Pode falar. Bom, melhorou o som? Bem, então, nós estamos vivendo uma crise sanitária que parte dela poderia ter sido evitada se nós tivéssemos com um governo que tivesse preocupado com a saúde do nosso povo. Não seria difícil ter evitado os males que a pandemia causou ao Brasil se nós tivéssemos feito aquilo que toda a sociedade civilizada fez e que todos os governantes civilizados fizeram. Eu digo sempre que se o governo tivesse criado um comitê de crise, envolvido os cientistas brasileiros, envolvido os médicos especialistas em vírus, envolvido os secretários de saúde dos estados, conversado com os governadores, ter-se-ia montado um comitê de crise, criado um protocolo, comprado as vacinas e bem orientado a sociedade brasileira. Ao contrário do que tentou e tentam fazer os governadores dos estados brasileiros, sobretudo com a sabedoria extraordinária do governador de criar um consórcio do Nordeste, o governo federal continua ainda fazendo bravata com a pandemia. Ele continua não usando máscara, ele continua incentivando a aglomeração, ele continua desacreditando na ciência e continua tripudiando todas as pessoas que se comportam dignamente, obedecendo às ordens e orientações da Organização Mundial da Saúde. Essa é a primeira coisa que faz parte da crise sistêmica que o Brasil está vivendo. Depois da pandemia, nós temos uma crise do desemprego. São 15 milhões de pessoas desempregadas, mais 33 milhões de pessoas que vivem de empregos temporários, sem nenhuma formalidade, pessoas que vivem de bico nesse país, e outros tantos milhões que estão desalentados, que não procuram mais emprego. Além do desemprego, nós temos ainda, fazendo parte dessa crise sistêmica, nós temos a fome. Nós tínhamos acabado com a fome, reconhecido pela ONU em 2012. Pois bem, a fome voltou e ela está hoje mais grave do que nunca em todos os estados da Federação. Não é possível você admitir que um país que é o terceiro produtor de alimento do planeta Terra, que é o maior exportador de proteína animal do mundo, a gente sabe que as pessoas, sabe, como apareceu na televisão, a imagem de uma mulher indo a um açougue, pegar um osso, para daquele osso tentar fazer a mistura para sua família comer. Não é normal que a gente possa continuar assistindo 19 milhões de pessoas passando fome, mais de 40 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, porque não come as calorias e as proteínas necessárias. Então, essa crise sistêmica, além da pandemia, além do desemprego, além da fome, tem a crise política.
O presidente dizia que ele era o novo e que ia tentar acabar com a velha política. Pois bem, ele caiu naquilo que ele achava que era a ratoeira da velha política e hoje ele está mais dependente do que qualquer presidente já teve na história do Brasil da velha política. Inclusive com a criação de mecanismos de compra de votos de deputado que nunca teve nesse país. Ele aprovou um orçamento secreto, sabe, para poder conquistar o voto dos deputados. Nós sabemos que o presidente da Câmara tem um orçamento pessoal de 3 bilhões, nós sabemos que tem um orçamento do relator de 20 bilhões de reais, e com isso ele tenta aprovar as mudanças que ele quer fazer nesse país. Ele está mais enroscado na velha política do que do tempo que as pessoas diziam que o Brasil era o país do dando que se recebe. Ou seja, ele está dando e não está recebendo. Significa que ele está dando e o povo continua perdendo. Além disso, nós temos ainda uma crise nas universidades brasileiras. As universidades estão sem dinheiro, os institutos de pesquisa estão sem dinheiro. O Enem, que em 2016 teve 9 milhões e 200 mil jovens participando, esse ano só teve 3 milhões e 800 e pouco, numa demonstração de que caiu o Enem, caiu o FIES, caiu o ProUni, caiu o REUNI. Ou seja, menos estudantes entrando na universidade, e o ministro da Educação diz duas coisas que são hilariantes. A primeira, de que a universidade tem que ser para pouca gente e não para muita, e a segunda, que não pode se misturar criança deficiente com os alunos normais. Ou seja, numa demonstração de ignorância, porque essa tese vem contra tudo aquilo que foi a evolução da educação, dos psicólogos, dos médicos, da ciência e de todos os governantes do mundo inteiro. Além disso, nessa crise sistêmica que envolve tudo isso que eu estou falando, tem a questão da cultura. Ou seja, um presidente que é inimigo da cultura, não gosta de investimento na cultura, não cuida absolutamente de nada. O orçamento acabou com o Ministério da Cultura. O orçamento, que era de 2 bilhões 340 milhões, se não me falha a memória, caiu para 23 milhões esse ano. E o presidente considera que toda a arte é inimiga dele, porque só é amigo dele a ignorância, a fake news e a mentira, que é o que ele sabe fazer nesse país. Bem, além de tudo isso, nós temos um presidente da República que não conversa com governadores, que não conversa com prefeitos, que não conversa com empresários, que não conversa com trabalhadores, que não conversa com o movimento social. Ele agora mandou buscar um presidente da Guiné-Bissau, na África do Sul, para ele poder não terminar o mandato sem receber um presidente, porque é o único. E ele mandou chamar porque o cara tem o nome da Guiné-Bissau de o Bolsonaro da Guiné-Bissau. Ou seja, então, ontem juntou, acho que no Palácio do Planalto, a ignorância de um presidente da África com a ignorância de um presidente brasileiro, duas pessoas com pensamento fascista, antidemocrático, e é uma pena porque o Brasil é um país que não tem contencioso internacional. O Brasil é um país que se dava bem com os Estados Unidos, se dava bem com a China, se dava bem com a Rússia, se dava bem com a Índia, se dava bem com a Bolívia. O Brasil, como disse o Chico Buarque de Holanda, o Brasil, no nosso governo, ele não falava grosso com a Bolívia e não falava fino com os Estados Unidos. A gente falava igual com todas as pessoas. Tudo isso está sendo desmontado. Por isso eu tenho viajado nos estados. Eu pretendo até o final do ano visitar todos os estados brasileiros, conversar com todos os partidos que for possível conversar com todo mundo. Não tem veto ideológico para minhas conversas, porque eu não estou conversando sobre eleições, eu estou conversando eu não
estou conversando sobre eleições, eu estou conversando sobre um país. Como é que a gente vai recuperar esse país? Se vocês, jornalistas jovens, perguntarem para o pai de vocês se é mais difícil construir uma casa nova ou reformar uma casa, eles vão dizer é mais fácil construir uma nova, porque reformar dá muito mais dor de cabeça. E nós vamos ter que reconstruir o Brasil. Esse país que no meu governo era a 6ª economia do mundo, esse país passou a 12ª economia do mundo. Esse país que tinha gerado 20 milhões de empregos formais, enquanto a Europa tinha desempregado 100 milhões de pessoas. Esse país que tinha colocado mais alunos na universidade do que em qualquer outro período da história desse país. Esse país que tinha feito mais escolas técnicas em 13 anos do que fez em 400 anos. Esse país já conseguiu este ano, por conta da nossa política educacional, colocar mais meninos negros e pardos na universidade do que brancos, numa demonstração de que a gente começou efetivamente a fazer uma reparação do erro histórico que esse país cometeu em não tratar os negros como cidadãos de primeira classe desse país. Por tudo isso eu estou viajando para conversar com os governadores, vou conversar com todas as pessoas, com todos os partidos políticos, com todo o movimento sindical, até com o sindicato de jornalistas, se vocês estiverem organizados, eu vou conversar, porque a tarefa de ganhar as eleições pode ser de um partido, pode ser de 2 partidos, pode até ser de 3 partidos, mas a tarefa de reconstruir o país é de todos nós. Todos nós estamos precisando um pouco de respeito, todos nós estamos precisando um pouco de carinho, todos nós queremos ter um governo civilizado, um governo que seja humanista, um governo que seja democrático, um governo que pense com o coração, um governo que não governe pensando apenas no capital, um governo que governe esse país pensando no povo trabalhador, naquele que nem trabalha e está desempregado, mas é brasileiro e tem direito de comer, tem direito de ter casa, tem o direito de ir e vir. Esse país nós já construímos uma vez. Esse mundo já foi possível, porque nós fizemos esse país andar para frente. Nós fizemos as pessoas se sentirem felizes. Eu lembro que quando eu era presidente, a economia do Nordeste crescia igual crescia o crescimento chinês. E por que eu tinha uma atenção especial para o Nordeste? Eu tinha atenção especial, primeiro porque eu sou nordestino, segundo porque eu sou retirante. A minha mãe foi embora em 1952, eu tinha 7 anos de idade, e nós fomos embora por causa da fome, por causa da seca. E eu cansava de ler nos jornais que o povo do Nordeste era o povo que tinha menos escolaridade, era onde tinha mais desnutrição infantil, é onde tinha mais mortalidade infantil, é onde tinha menos mestres e menos doutor, é onde tinha menos oportunidade de estudar. E eu falava comigo mesmo, não é possível que o Nordeste tenha sido um pedaço de terra amaldiçoado. Não é possível. Aí eu percebi que não era isso, não. Eu percebi que era a governança desse país, desde que foi descoberta o ouro em Minas Gerais, a partir de 1690, até 1808, quando chegou D. João VI aqui nesse país, a economia se transferiu do Nordeste para o Sul e para o Sudeste e nunca mais retornou. Nunca mais o Nordeste foi tratado com respeito. E eu acho que o Brasil que eu sonho é um Brasil em que todos os estados têm que ter a mesma oportunidade de estudar, a mesma oportunidade de trabalhar, e que se o nordestino quiser visitar São Paulo, Rio, Minas Gerais, ele vá para tirar férias, ele vá para passear, ele vá para fazer negócio e não fugindo da fome. Portanto, companheiros, eu quero agradecer de muito coração a nossa governadora Fátima, que está numa reunião, e depois vocês vão conversar com ela. A reunião que ela está fazendo é muito importante. Eu acho extraordinária a ideia de adotar uma política de cuidar das crianças,
que são vítimas, sabe, da morte dos pais por Covid. Eu fui tratado aqui com muito carinho, fiz uma plenária ontem dos movimentos sociais extraordinária. Ontem eu reencontrei com um grande amigo, que fazia tempo que eu não via, o mineiro que me proporcionou esse encontro, uma surpresa com o Wilton Scioli, o compositor que fez aquela música Sem Medo de Ser Feliz. Depois de tantos anos, eu encontrei com ele, tocaram a música, e eu confesso para vocês que eu chorei emocionado, porque me veio na cabeça histórias de 30 anos atrás. Dito isso, companheiros, eu me coloco à disposição de vocês para as perguntas, tá? Queria só pedir uma coisa, pergunta o que quiserem, do jeito que quiserem, porque não tem veto, não tem censura. Pode não ter sabedoria de dar a resposta que vocês gostariam que eu desse, mas eu vou dar as respostas que eu sei dar. Obrigado, Michele. Só um minutinho. Você conserta o microfone aí para as pessoas fazerem perguntas. Walter Santos. Acabou a bateria? Alô. Ei. Oi. Santo. Vamos fazer com isso aqui, não. Vamos fazer com isso aqui, não. Você fala, a gente passa álcool e depois... Presidente, é uma satisfação imensa estar aqui acompanhando esse périplo do senhor pelo Nordeste, particularmente aqui em Natal. Eu acompanho pela revista Nordeste, que este ano completa 15 anos. Eu queria lhe dar um exemplar aqui, para o senhor ver um trabalho que é feito fazendo a leitura do Brasil pela ótica e defesa dos 9 estados do Nordeste. O senhor tem, com a sua sabedoria ambulante, tratado de muitas questões de profundidade, mas eu vou focar minha pergunta na questão da mídia. O senhor tem sido repetitivo, e aí com a presidente do PT Nacional, a Gleisi Hoffmann, repetido em todos os ambientes possíveis do massacre que o senhor sofreu ao longo desses anos. Essa narrativa que foi reproduzida pela grande mídia teve, como do que o senhor repete também, o interesse de satanizar e acabar com o PT e com Lula. E isto não foi alcançado. Eu pergunto, o senhor, quando começou o primeiro governo, eu lembro de Guxiquem, Luiz Guxiquem e José Disseu, ministro da Casa Civil, aplicando uma política de regionalização da mídia, que a partir daí começou a haver um mau humor com o seu governo. O senhor jantou, almoçou com todo mundo da grande mídia e não resolveu. E o senhor pôs na pauta a regulação da mídia, que foi outro assunto. Para concluir, o senhor mantém esse mesmo vínculo de regionalização da mídia? Como vai tratar a regulação da mídia e como vai conviver com a Rede Globo? Olha, eu trabalho
Eu trabalho sempre com a consciência de ter noção exata do que foi feito comigo. Eu tenho a convicção de que todo o processo, o escárnio que foi a composição do esquema da Lava Jato, que poderia ter combatido a corrupção sem precisar fazer política com o combate à corrupção. Mas o que eles queriam era menos combater a corrupção e mais tentar chegar para evitar que eu não fosse candidato em 2018. Eles deram um prejuízo a esse país que um dia a imprensa ainda vai retratar. Eu quero dizer para você que é muito difícil imaginar que um dia a Rede Globo de televisão vai pedir desculpa pelo que fez. Eu acho difícil imaginar que a revista Veja vai pedir desculpa pelo que fez. Eles nunca vão reconhecer que por conta da hipocrisia deles, por conta da fake news deles contra mim, eles fizeram com que 4.400.000 pessoas perdessem o emprego nesse país. Eles fizeram com que esse país deixasse de ter 172 bilhões de investimento no seu desenvolvimento. Eles fizeram com que esse país deixasse de arrecadar mais de 58 bilhões de impostos. E ontem vocês viram o procurador, indicado pelo Bolsonaro, dizer que a Lava Jato quase vira uma quadrilha, porque eles estavam criando os fundos paralelos para fazer, quem sabe, um partido político. Eu estou com a minha consciência tranquila, porque vocês estão lembrados que quando eu fui prestar o depoimento para o Moro, eu olhei para o Moro e falei: você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. E aconteceu o que eu previa. Veja, se eu for fazer política com raiva, se eu for fazer política com ódio, é melhor eu parar de fazer política. Porque a política não comporta ódio, a política não comporta raiva, a política comporta sabedoria e inteligência. Quando você entra na política, que você quer disputar um cargo público, você precisa saber que a sua obrigação ao ganhar as eleições não é se vingar de ninguém, mas é cuidar do povo para aquilo que você foi eleito, é fazer bem as coisas nesse país. A minha vingança, eu vou te dizer que a minha vingança nesse país é fazer mais educação, é fazer mais saúde, é fazer mais cultura, é fazer mais de desenvolvimento, é fazer mais emprego, é cuidar da vida das pessoas que precisam ser cuidadas com carinho nesse país. É essa vingança que eu quero fazer com que esse país cresça, com que esse país possa se desenvolver e que esse povo possa voltar a ser orgulhosa de ser brasileiro. Esse é o meu compromisso, é a minha vontade. E o que eu vou fazer com a Rede Globo? Eu, sinceramente, eu não penso... Eu sei o mal que me fizeram. Vocês não têm noção o que é você saber que em apenas 9 meses você foi alvo de mentiras em 13 horas de Jornal Nacional. Você não sabe o que é você ser alvo de 55 capas de revistas em 9 meses, todas mentirosas. Você não sabe o que é ser vítima de 980 editoriais dos principais jornais, repetindo as mentiras do Moro, repetindo as mentiras do Dallagnol, repetindo as mentiras da Polícia Federal. E eu só tinha uma coisa: eu tinha certeza que a verdade iria prevalecer e que a gente ia ganhar. Em 2010, nós fizemos uma Conferência Nacional de Comunicação. Nós queríamos apresentar ao Congresso Nacional uma nova regulação para o sistema de comunicação nesse país, porque a última regulamentação é de 1962, sabe, ainda no tempo do Código Morse, em que a comunicação era muito atrasada, a gente não tinha a era digital no nosso país, então é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3.000 pessoas e nós
deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque todos os meios de comunicação, quando eu cheguei na presidência, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebiam recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo já era quase 4 mil. E ainda acho que nós fizemos pouco, porque é preciso fazer mais, valorizar, sabe, os pequenos jornais, valorizar os pequenos rádios, valorizar as revistas, valorizar os pequenos jornais, ou seja, é preciso tornar a informação mais plural e mais competitiva. Você não pode ficar apenas gastando dinheiro na cultura, na imprensa, na comunicação, no eixo Rio-São Paulo. É preciso se espalhar por esse Nordeste. E eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação nesse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Bom dia, presidente Lula. Sou Bruno Barreto, da agência Moscou, o blog do Barreto. Queria perguntar ao senhor, a Petrobras tem feito um trabalho de desinvestimento aqui no Rio Grande do Norte. E lá na minha terra, Mossoró, tem sido muito afetada por conta disso. O senhor sendo eleito pela 3ª vez, o senhor pretende reverter essa situação de desinvestimento da Petrobras, não só no Rio Grande do Norte, mas em outros estados? E também, como o senhor se sente todas as vezes que saem pesquisas, o senhor liderando disparado e Sérgio Moro abaixo, lá com menos de 10% de intenções de voto? Olha, se tem uma coisa que me dá prazer na vida, é saber que o povo brasileiro me ajudou a governar e me ajudou a ser escolhido, desde que deixei a presidência, como o melhor presidente do Brasil. E o mérito não é meu, o mérito é do povo brasileiro, que compreendeu os momentos difíceis e ajudou a gente fazer o que tinha que ser feito nesse país, tá? Eu acho uma covardia, acho uma ação criminosa a tentativa de eles destruírem toda a Petrobras, em toda a região Nordeste e no Nordeste. Eu ontem falava, no meu discurso, que aqui, no território potiguar, foi encontrado petróleo ainda no século XIX. Aqui nesse estado, a Petrobras tem muito a ver com o crescimento do estado. O petróleo em terra tem um potencial extraordinário aqui no Rio Grande do Norte e em outros estados do Nordeste. Eu lembro que em 1993 eu fiz uma caravana e parei em Mossoró. Quando eu cheguei com um técnico da Petrobras, eles disseram que tinham cavado um poço para achar petróleo e acharam um poço de água com evasão de 300 mil litros d'água por hora. E que eles ofereceram ao governador da época para que o governador comprasse uma bomba para ele instalar a bomba e puxar aquela água para o povo beber. O governador não deu dinheiro e eles então tamponaram o poço. O meu senador deve saber o que é isso. Pois bem, eu ganhei as eleições de 2003, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para a Petrobras reabrir o poço e tentar canalizar água para levar para as comunidades. Era para uma comunidade, depois foi para 2, para 3, eu nem sei como é que está hoje, mas o dado concreto é que você veja que a Petrobras ela tem uma utilidade. A gente não pode pensar a Petrobras apenas como uma empresa de petróleo, uma empresa de gás ou de óleo. A gente tem que pensar na Petrobras, na empresa com maior capacidade de investimento no desenvolvimento desse país. Quando nós decidimos no meu governo fazer com que o Brasil voltasse a produzir sonda e navio, o Brasil voltar a produzir plataforma, e a gente decidiu que 70% seria de componentes nacionais, a gente fez aparecer mais de 65 mil
fornecedores para a Petrobras. Era isso que fomentava o desenvolvimento. Era isso que fomentava o crescimento econômico. Na hora que esse pessoal destrói a Petrobras, desmonta a Petrobras, não tem mais pesquisa na Petrobras, vende refinaria, vende BR, vende gasoduto, destrói a indústria naval, destrói a indústria de óleo e gás, o que vai acontecer? Algumas multinacionais vão tomar conta de tudo, vão gerar emprego no seu país e desemprego no Brasil. Eu fui ao estaleiro no Rio de Janeiro faz uns 3 meses. E cheguei no estaleiro, tomei a seguinte informação. Tinha 2 plataformas que faltava menos de 15% para acabar. Cada uma delas tinha custado mais de R$1 bilhão. Eles desmontaram e venderam como ferro velho. E foram mandar fazer nova na Coreia, em Singapura e na China. Ou seja, não é possível você imaginar num Brasil soberano, num país que tem uma empresa da qualidade da Petrobras, que gera a quantidade de desenvolvimento no Rio Grande do Norte, em Sergipe, na Bahia, em tantos outros estados do norte do país. Eu lembro que tinha uma discussão famosa sobre o gasoduto Quari-Manaus. Eu entrei na presidência e falei, eu vou fazer esse gasoduto. E fomos por meio da selva amazônica fazer um gasoduto para levar o gás até Manaus e fizemos uma termoelétrica a gás. Eles querem vender isso. Ou seja, eles querem vender tudo aquilo que produz estabilidade para o país, que produz soberania para o país, que produz desenvolvimento para o país. Querem vender para empresas multinacionais a troco do quê? A troco do quê? Então, companheiros, o que eles estão fazendo com a Petrobras é um crime. E somente muita vontade do povo a gente será capaz de parar isso. E eu já avisei uma vez a quem está comprando a Petrobras, quem está comprando as coisas públicas, se preparem, porque a gente pode reverter muita coisa. Se preparem, porque esse país tem que ser soberano. Esse país não é uma republiqueta de banana. Esse país é um país de 215 milhões de habitantes. Esse país, sabe, é uma grande economia. Esse país não tem contencioso e esse país quer andar de cabeça erguida. Se nós temos um presidente serviçal que bate continência para a bandeira americana, nós queremos um governo que bata continência para o povo brasileiro, e é isso que nós vamos fazer nesse país. Não, veja, eu não posso discutir pesquisa porque está muito longe. Ou seja, nós temos praticamente são quase 14 meses para as eleições. Eu adoraria que o Moro fosse candidato, adoraria que ele fosse participar do debate, porque a sociedade iria perceber a pessoa medíocre que ele é. Não é apenas medíocre do ponto de vista cultural, é medíocre do ponto de vista humanista, é medíocre do ponto de vista do caráter. Eu adoraria, não sei se ele vai, acho que ele não tem coragem. Obrigada. Presidente? Olá, bom dia, presidente. Meu nome é Aura Mazda, eu falo da Band News. Presidente, eu queria saber, em sua opinião, a economia vive tempos sombrios, né? Eu acho que a taxa de desemprego nunca esteve tão alta, a inflação nunca esteve... A inflação nunca esteve tão alta. E queria saber, a curto, médio prazo, quais seriam as soluções para a economia do Brasil e especialmente do Nordeste, já que estamos aqui, para que essa economia volte a crescer? Olha, eu costumo dizer que tem duas coisas em economia que parecem insignificantes, mas que têm uma importância extraordinária.
Primeiro, a economia, ela pode crescer na medida que ela tenha um governo que conquiste credibilidade da sociedade. Ou seja, um governo que, quando ele falar, a sociedade, seja os trabalhadores, ou seja, o empresário, acreditem que aquilo é para valer e que o presidente vai colocar aquilo em prática. Essa é uma coisa. A outra coisa importante é previsibilidade. Ou seja, você tem que ter previsibilidade do que vai acontecer daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Você não pode ser pega de surpresa todo santo dia com uma mudança do governo. As coisas têm que ser feitas de forma que as pessoas acreditem que ninguém vai prejudicá-la enquanto ela estiver dormindo. A outra coisa é que o Estado tem que ter capacidade de investimento. Quando a economia é forte, quando o povo tem dinheiro, o Estado não precisa se meter muito, porque o mercado dá conta disso. Porque o mercado, ele só investe onde dá lucro. Ele não investe para ter prejuízo. Eu não conheço um capitalista que seja capaz de querer colocar o dinheiro dele no investimento se ele souber que vai dar prejuízo. Eles fazem pesquisa de mercado, eles investem onde dá lucro. Mas, às vezes, embora não tenha ainda rentabilidade, cabe ao Estado tomar a iniciativa de ajudar a desenvolver determinada região. Cabe ao Estado induzir aonde é que vai ser importante colocar uma nova fábrica, aonde vai ser importante fazer uma ferrovia, aonde vai ser importante fazer uma hidrovia, fazer uma rodovia. O Estado, junto com os empresários, junto com a sociedade, não é que o Estado tenha que voltar a ser empresário, o Estado tem que ser apenas um indutor. E para isso o Estado tem que ser forte. Quando teve a crise, em 2008, que quebrou o Lehman Brothers nos Estados Unidos, vocês estão lembrados que quem salvou a economia brasileira foi o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNB e BASA. Porque o governo federal, nós colocamos 500 bilhões de reais na mão dos bancos de desenvolvimento para que a gente emprestasse dinheiro para acontecer as coisas nesse país. Ou seja, se o Estado não investe, é porque o Estado não acredita. Se o Estado acredita, ele pode até fazer uma dívida, porque também colocaram na cabeça do povo brasileiro que o Estado não pode fazer dívida. É como se o Estado tivesse que lucrar. Não. O Estado pode fazer dívida e o Estado pode se endividar para construir ativos produtivos que ao longo prazo terá retorno para a sociedade, terá retorno para os cofres públicos e terá retorno para todo o país. É assim que a gente vai fazer com o Nordeste. É por isso que nós fizemos a BR-101, que já deve estar pronta, eu acredito. Está pronta a BR-101, que vai do Rio Grande do Norte até Pernambuco? Está bem, está pronta. Mas foi difícil construir. Foi difícil. Em alguns trechos nós tivemos que colocar o batalhão de engenharia do Exército. Foi por isso que eu pensei em fazer a transposição das águas do Rio São Francisco, que Dom Pedro queria fazer desde 1846 e ninguém deixava. Nós fizemos a transposição, já era para estar 100% inaugurada, não sei por que não está. Foi por isso que nós fizemos a Transnordestina, que também não está pronta, porque depois que eu saí do governo, não sei por que não mandou. É por isso que nós fizemos muita universidade no Nordeste, muitas escolas técnicas, porque a gente acha que o Nordeste tem que estar equiparado à mão de obra qualificada com qualquer outro estado desse país. Quando tudo isso estiver funcionando, o Nordeste vai voltar a crescer de forma excepcional. Tá ligado aí? Presidente, bom dia. Inevitavelmente a gente tem que falar de política. O senhor tem dito que a grande imprensa já deu 11 vice-presidentes ao senhor. O senhor começou em 89 com um Bisol, que tinha um perfil de esquerda, depois foi buscar o José de Alencar na iniciativa privada. E afinal, qual vai ser o perfil do seu vice-presidente em 2022? Essa é uma pergunta.
E para nós que somos que é cidadão brasileiro e acompanha o dia a dia da política, o que se vê muito é falar em golpe. Se o senhor for eleito, o senhor acha que assume mesmo? Olha, o que eu posso garantir é que o perfil que eu estou pensando para o meu vice, ele não pode ser mais bonito que eu, não pode ser mais inteligente que eu e não pode ser mais alto que eu. Bom, então vocês já sabem qual é o perfil do vice que eu preciso. Segunda coisa. Não, a parte da brincadeira, eu acho que eu tive a sorte de ter um vice no meu primeiro exercício de mandato, que eu acho que dificilmente aparecerá uma pessoa da qualidade do José Alencar para ser vice. Mas, obviamente, que eu quero uma pessoa que pense ideologicamente próximo daquilo que eu penso, uma pessoa que pense economicamente próximo daquilo que eu penso, uma pessoa que pense no povo da forma que eu penso e uma pessoa que não pense em dar golpe. Uma pessoa que seja leal na nossa relação pessoal, porque é isso que me dará tranquilidade de dormir todo dia sem o medo de uma rasteira, né? Então, o vice é uma coisa difícil, eu vou escolher com carinho. É como se estivesse escolhendo a mulher para casar. Eu já encontrei a minha. Então, eu tô certo que o vice é uma coisa de muita responsabilidade, sobretudo depois do Temer, sabe? E também porque pode ter infortúnio na vida. É uma coisa que eu quero prezar muito. Da mesma coisa que eu já tenho 11 vice, eu tenho praticamente 8 ministros da economia, já me indicaram 8 ministros da economia, eu ainda não indiquei nenhum, obviamente, que eu vou levar muito a sério. Qual foi a parte da segunda pergunta? A outra, se o senhor vai assumir mesmo, porque... A outra é que estão dizendo que todo dia tem uma notícia de que vai ter golpe, de que general não vai deixar eu tomar posse. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelas instituições brasileiras, a instituição chamada Forças Armadas é a única que tem definido o seu papel na Constituição da República. As Forças Armadas têm o papel de defender o nosso país, defender as nossas fronteiras terrestres, defender a nossa fronteira marítima, defender nosso espaço aéreo, defender as nossas riquezas minerais, defender as nossas florestas, defender a nossa soberania. Isso é o papel definido pelas Forças Armadas. Se alguém nas Forças Armadas quiser fazer política, pode. É só abandonar o papel, sabe, que ele tem nas Forças Armadas, se aposentar e pode ser candidato a presidente, pode ser candidato a governador, a deputado, a senador. Ninguém está proibindo, e a Constituição não proíbe. O que não pode é as Forças Armadas se meter em política. Esse não é o papel dela. E tem gente que pergunta, Lula, você vai conversar com as Forças Armadas? Eu estou conversando com as Forças Armadas agora, com essa resposta que eu estou dando para você. Eu estou conversando com quem é das Forças Armadas, eu estou conversando com quem é do Ministério Público, eu estou conversando com quem é da Polícia Federal, eu estou conversando com quem é pastor, com quem é padre, com quem é ateu. Eu vou conversar com todo mundo enquanto povo brasileiro, enquanto eleitores. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com os militares como chefe das Forças Armadas, como chefe supremo, para dizer qual é o papel deles. Não é se intrometer na política, porque isso não dá certo. Nem hoje, nem de ontem, nem antes de ontem. Tá? Eles têm que entender que eles têm um papel importante na defesa da soberania brasileira e na defesa do bem-estar do povo brasileiro. O que eles não podem é dar sustentação a um genocida que já é responsável por 400 mil mortes nesse país. Bom dia, presidente. Rafael Duarte, da agência Saiba Mais. Queria trazer essa entrevista um pouco para cá, para o Rio Grande do Norte.
A vitória da governadora Fátima em 2018, o senhor sabe, foi um marco, uma derrota imposta às oligarquias locais, uma derrota histórica. E muita gente tomou um susto quando surgiu a notícia essa semana que o senhor, entre as articulações que o senhor veio fazer, uma era com a família Alves. O senhor jantou ontem com o ex-senador, ex-governador Garibaldi Alves, e surgiu a notícia, o senhor confirmou na rádio, estava articulando até possibilidade da chapa de reeleição da governadora contar com Alves como vice. O senhor acabou de falar de vice, de golpe. Queria saber como é que foi o cardápio político desse jantar ontem e como é que o senhor pretende convencer, sei que o senhor é bom nisso, mas como é que o senhor pretende convencer a base e a população num eventual palanque do PT com os Alves pós-golpe contra Dilma? Obrigado. Olha, a gente não pode ter medo de dizer sempre a verdade, doa quem doer, porque é preciso a verdade para a gente vencer na vida. É importante lembrar que o Garibaldi Alves foi presidente do Senado quando eu fui presidente, e ele foi ministro da companheira Dilma Rousseff. E que o PMDB foi parceiro nosso durante muito tempo. Depois nós tivemos o golpe em cima da Dilma, que muitos deputados de todos os partidos políticos participaram. Mas nessa visita que eu estou fazendo ao Rio Grande do Norte, eu não posso pensar com o fígado. Eu preciso pensar de forma civilizada como é que a gente vai manter relações com todas as forças políticas, porque você precisa, se candidato, ganhar as eleições, e se ganhar as eleições, governar o país. Então eu vim conversar com o Garibaldi como uma pessoa civilizada, como um presidente da República que teve uma boa convivência com ele, que tive apoio muito irrestrito do PMDB durante os meus 2 mandatos. Agora, eu não posso decidir o que vai acontecer nas eleições aqui. Eu quero deixar claro que as eleições aqui, quem decide é o partido do Rio Grande do Norte. Não é o Lula, não é a direção nacional, a não ser se eles tentarem fazer algo que fira o regimento interno do PT. Está aqui a nossa presidenta, que baixa o centralismo democrático e enquadra todos nós, tá? Mas por enquanto nós não conversamos candidatura, ontem conversamos muito política, contamos piadas sobre política, sabe? Eu, inclusive, esqueci de contar uma piada que eu aprendi em Pernambuco, que vale para o Tite na seleção, que vale para um time que está perdendo muito. Você sabe qual é a nova tática que o Tite deveria adotar na seleção? O ataque deveria sempre atacar em zigue-zague, em X. A defesa defender em zigue-zague e os jogadores só deveriam chutar bolas indefensáveis. É isso que nós estamos tentando fazer no PT. Conversar em X, defender em zigue-zague e fazer alianças indefensáveis. Não, só fazer alianças defensáveis e não indefensáveis, ou seja, ao contrário. Então, gente, nós vamos conversar. Em cada estado que eu vou, eu converso com todo mundo. Eu conversei com todos, conversei com o Sarney, conversei com o Osiana, conversei com o Lobão, conversei com o João Alberto, conversei com o Tasso Gereissati, conversei com o Cid, conversei com o prefeito do Rio de Janeiro, conversei com o Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, eu sou um político civilizado, eu sou um democrata. Eu aprendi a conviver e aprender que a democracia é você saber conviver democraticamente na diversidade. Você não tem que gostar de mim e eu não tenho que gostar de você para a gente viver civilizadamente. Se você entrar no bar e me ver, você me cumprimenta, eu te cumprimento. Eu te dou a mão, você me dá a mão, isso é civilidade. Agora, o que esse governo faz é pregar o ódio. É a apologia do ódio, a apologia da encrenca, a apologia da mentira, que não dá certo. E para dizer, finalmente, eu comi carne de sol. Todo dia eu comi carne de sol no Rio Grande do Norte, porque é uma das melhores carnes de sol do Brasil. Tá? Ô, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, eu estou indo embora para Salvador. Daqui nós vamos direto para o aeroporto. Quero me despedir de vocês agradecendo. Hein?
pergunta da Paraíba. Eu cobri aqui de João Pessoa, vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou agora há pouco que está conversando com várias lideranças políticas de todo o país. Eu quero saber qual é a relação do senhor com o governador da Paraíba, João Azevedo. O senhor acabou de dar um abraço no governador. Ele tem dito lá na Paraíba que o palanque dele é o palanque do senhor. O senhor vai subir no palanque do governador João Azevedo? E qual a previsão que o senhor tem para a Paraíba, visitar o estado da Paraíba? Olha, eu converso com muita gente na Paraíba. Eu fui amigo do Maranhão, eu fui amigo do Ricardo Coutinho, eu fui amigo do Cássio Cunha Lima. Ou seja, eu converso porque eu gosto de conversar com as pessoas. Eu não converso só com o corintiano, eu converso com o palmeirense, eu sou vascaíno, casei com uma flamenguista. Eu gosto de conviver, sabe, na diversidade com as pessoas. E o governador a mesma coisa. Quando eu for a Paraíba, que eu ainda falta visitar Sergipe, falta visitar Alagoas e a Paraíba, e quando eu for a Paraíba, nós vamos pedir uma audiência com o governador e vamos visitá-lo de forma civilizada, depois vamos conversar com o PMDB, depois vamos conversar com o PSB e vamos conversar com todo mundo. É assim que o Brasil tem que se acostumar, com os políticos andando de cabeça erguida e fazendo política com P maiúsculo. Não é fazer política da mesquinharia e da mentira. Gente, um beijo no coração e até a próxima visita. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive.